19 de dezembro de 796 d.C. Pessoas de todo o mundo olham para o céu noturno com desânimo, olhos arregalados de ansiedade. A lua lá em cima está vermelho sangue e enorme, tão grande como nunca viram em suas vidas. E nunca mais verão de novo, pois este foi o mais próximo que a lua já esteve da Terra, até 1100 anos depois. No dia 4 de janeiro de 1912, os habitantes da Terra testemunharam um evento muito parecido, uma enorme lua vermelha no céu noturno. Na época, já se sabia que a superlua era apenas um fenômeno natural, mas ainda assim pode ter sido um mau presságio para o Titanic, que partiu 3 meses depois para nunca chegar ao seu destino. A lua afeta fortemente as marés na Terra. Sem nosso satélite natural, não haveria movimentos de maré no planeta e muito provavelmente a vida não teria surgido. Quanto mais próxima a lua estiver, mais fortes serão as marés devido à crescente gravidade dela. Em 1912, ela estava tão próxima que causou uma forte comoção em diversas partes do mundo e até fez várias geleiras na Groenlândia se partirem. Pedaços maciços de gelo que se desprenderam das geleiras começaram a flutuar para o sul, carregados pelas correntes oceânicas. Eles eram lentos e alarmantes, ameaçando muitas rotas de navios ao longo do caminho. Mas o pior é que não estavam sozinhos. O evento da superlua ocorreu apenas 6 minutos após uma maré viva, o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra que faz com que a gravidade deles combinada atinja seu pico 2 vezes por mês. E no dia anterior, nosso planeta havia se aproximado mais do Sol naquele ano, o que tornou a gravidade ainda mais forte. Essa mistura de eventos criou condições perfeitas para uma das marés mais altas da história. Os icebergs que se desprendem das geleiras da Groenlândia tendem a se deslocar para as águas costeiras de Terra Nova e Labrador, no Canadá, onde muitas vezes encalham. Para seguir em frente, precisam derreter e ficar mais leves, ou pegar uma maré alta que os levaria ainda mais longe. E a maré de 1912 foi a mais alta possível. Muitas rotas de navegação foram trocadas para o sul por causa de uma quantidade anormal de icebergs que se moveram do norte nos meses seguintes. Mas não o Titanic, que foi apelidado de Inafundável. O grande navio a vapor atravessava o Atlântico com rapidez e segurança, até encontrar seu terrível destino no dia 14 de abril daquele ano. A abundância de gelo no Atlântico Norte, no entanto, não era um acontecimento tão raro, então não poderia ser a única razão para o acidente. Pesquisadores provaram que a embarcação recebeu vários avisos de outros navios sobre icebergs e até campos de gelo. Por exemplo, às 21 horas e 40 minutos, o Mesaba, um transatlântico que passava não muito longe, sinalizou o Titanic sobre um campo de gelo no caminho. Embora fosse obrigatória, a mensagem nunca foi retransmitida para a ponte de comando. Os operadores de rádio sem fio a bordo estavam ocupados com as mensagens dos passageiros. A mesma coisa aconteceu quando o Californian, a cerca de 35 km de distância na época, enviou outro aviso. O operador de rádio do Titanic até repreendeu o Californian por interrompê-lo. Enquanto isso, estava escuro lá fora e o oceano estava excepcionalmente calmo. A superfície quase plana da água tornou mais difícil para os vigias verem os icebergs à frente. Quando as ondas batem contra um iceberg, suas cristas são claramente vistas contra as águas mais escuras no entorno. Mas quando o mar está calmo, não há ondas para bater. O que tornou a situação ainda pior é que os binóculos estavam trancados em um cofre e a chave havia sido deixada em terra por acidente. Então, quando os vigias finalmente notaram o fatídico bloco de gelo, já era tarde demais. Mais um detalhe obscuro foi que o pedaço de gelo pode ter sido o que é chamado de iceberg negro. Se você tivesse que desenhar um iceberg, aposto que seria um bloco de gelo branco e alto coberto de neve. Mas quem já visitou a Antártida sabe que eles existem em milhares de tons e podem ser multicoloridos, estampados, listrados ou pretos. O gelo do qual um é feito pode ser extremamente puro, sem bolhas de ar ou rachaduras. Nesse caso, não há nada para espalhar a luz. O iceberg absorverá tudo e ficará preto. Ou um vulcão em erupção pode cobrir uma geleira com cinzas vulcânicas. E então, o gelo que se desprende dessa geleira também terá uma cor escura. Os pretos lisos e puros se formam quando um iceberg rola depois de seu topo ter derretido, alterando a distribuição de peso. A água embaixo suaviza o gelo e não há ar para formar crosta sobre ele, então o novo topo absorve a luz e parece escuro.
Os pesquisadores têm certeza de que as ações da tripulação que se seguiram também estavam erradas. Em primeiro lugar, o primeiro oficial ordenou uma determinada manobra ao ver o iceberg, mas também disse para a tripulação para inverter os motores. O correto seria virar o navio primeiro à direita e depois à esquerda para balançar o casco e evitar o pior. Se a tripulação não tivesse feito isso, o iceberg poderia ter rasgado toda a lateral a este bordo ou lado direito, fazendo a embarcação virar e afundar em questão de minutos. Mas a ordem dos motores reversos provavelmente foi um erro. Muitos especialistas concordam que uma colisão frontal a toda velocidade diminuiria os danos, porque a proa era muito mais resistente do que as laterais. E mesmo que tivesse sido rompida, menos compartimentos estanques teriam sido danificados e inundados, e o Titanic teria permanecido à tona. A velocidade deveria ter diminuído muito antes, quando os primeiros avisos de campos de gelo foram recebidos. Se fosse a metade da velocidade, os vigias poderiam ter visto o iceberg de uma distância maior e alertado os oficiais muito antes, e isso teria permitido manobrar para longe do perigo com antecedência. Você poderia dizer que o Titanic deveria ter usado os freios e parado completamente em vez de manobrar, mas o fato é que os navios não têm freios. Em um carro, as pastilhas seguram firmemente os rotores das rodas e causam muito atrito, basicamente impedindo que se movam. E se as rodas pararem, causam atrito com a via, e mais atrito significa menos velocidade até que o carro finalmente pare. No entanto, não funciona assim com a água. Os navios geralmente se movem com a ajuda de um jato de água disparado de um bocal ou utilizando hélices. Se você simplesmente parar o jato ou a hélice, isso não será suficiente para interromper o percurso. O poder da inércia levará a embarcação muito à frente antes que ela finalmente pare. É por isso que inverter os motores é a melhor estratégia. O jato ou a hélice funcionará na direção oposta, parando o barco ou o empurrando para trás. Outro problema, porém, é que os navios, especialmente os grandes como o Titanic, são muito mais pesados do que qualquer carro ou mesmo caminhão. Quanto mais massivo é um objeto, mais difícil é fazê-lo parar. Portanto, mesmo que ele fosse um veículo terrestre equipado com rodas, pará-lo completamente levaria alguns minutos. É também por isso que, por exemplo, os trens não conseguem frear totalmente em segundos. Eles são muito pesados e a inércia dos vagões atrás da locomotiva os jogaria para fora dos trilhos, resultando em um desastre. Quando o Titanic enviou um sinal de socorro, vários navios o receberam e responderam, mas estavam todos muito longe. O mais próximo acabou sendo o Carpathia, mas levou 3 horas para chegar ao que estava afundando e resgatar os passageiros sobreviventes nos botes salva-vidas. Porém, outro estava muito mais perto do local do acidente e poderia estar lá em 1 hora, só que ainda assim não chegou. Era o Californian, o mesmo transatlântico que havia alertado sobre um campo de gelo. O rádio sem fio do Californian havia sido desligado durante a noite, então a tripulação não conseguiu ouvir o pedido de socorro. Mas logo o Titanic começou a disparar foguetes de sinalização e não havia como o Californian, a 30 km de distância, não os ver. Mais tarde, no tribunal, a tripulação testemunharia que viu os foguetes, mas também viu um navio a cerca de metade da distância do Titanic e pensou que era aquele que estava enviando sinais de socorro. Eles tentaram contatá-lo usando uma lanterna de sinalização, mas não obtiveram resposta. Quando os foguetes dispararam, a tripulação do Californian acordou o capitão, mas ele ordenou que continuasse enviando sinais luminosos em vez de ligar o rádio. No final, essa decisão pode ter sido fatal para o Titanic. Os registros não mostram nenhum outro navio tão perto naquela noite, mas a tripulação do Californian foi unânime em ter visto algum navio. Além disso, alguns passageiros do Titanic também alegaram ter visto uma embarcação indo na direção deles, embora nunca tenha chegado lá. Alguns até estavam dispostos a acreditar que era um navio fantasma, mas a verdade era provavelmente muito mais simples. Deve ter sido um barco de pesca furtivo. E então, faria sentido manter o perfil discreto, e claro, não existiria nenhum registro sobre isso. Outra possível causa do acidente foi uma faixa de miragem, um fenômeno conhecido desde os tempos dos vikings, mas que só chamou a atenção pública no início de 2021. As faixas de miragem aparecem em águas claras e calmas quando o ar frio logo acima da superfície é sobreposto por correntes mais quentes. A luz viaja através dessas camadas de maneira anormal, refratando de maneira incomum e criando um horizonte falso. Graças a isso, às vezes é possível ver navios voando acima da água à distância.
Embora isso seja simplesmente curioso quando se está em terra, pode causar erros de navegação no mar. Esse fenômeno é mais frequente nas regiões do Ártico na primavera, e esses foram exatamente o local e o período da fatídica viagem do Titanic. Mais uma vez, a noite do acidente estava calma e clara. Não havia lua e os vigias tiveram bastante dificuldade em distinguir como eram os arredores. Mas a mistura de ar de diferentes temperaturas criou uma faixa de neblina que enganava os olhos e tornava a visibilidade ainda pior. Eles não conseguiam distinguir a superfície do mar do céu noturno, e os icebergs também ficavam escondidos por muito tempo. Por causa das condições calmas, os oficiais superiores ordenaram que o Titanic navegasse a toda velocidade, apesar de vários avisos de campos de gelo ao redor e à frente. Se ele estivesse indo mais devagar, os vigias poderiam ter visto o iceberg cedo o suficiente para evitá-lo. Mas do jeito que estava, quando o pedaço de gelo finalmente apareceu na neblina, já era tarde demais para contorná-lo. A faixa de miragem também pode explicar a falta de ação do Californian que mencionei anteriormente. O falso horizonte talvez tenha feito os vigias do Californian acharem que o enorme transatlântico parecesse muito menor e muito mais próximo do que realmente estava. A tripulação não reconheceu a embarcação e tentou contatá-la com a lanterna de sinalização. E quando os foguetes dispararam, a mesma neblina os fez parecer muito baixos acima do horizonte. Isso causou muita confusão a bordo do Californian, e a tripulação simplesmente não soube o que fazer. Os destroços do Titanic ainda estão no fundo do Atlântico Norte. Sugestões para levantar o navio, dividido em duas partes distintas, foram feitas dias após o acidente, mas a tecnologia não estava avançada o suficiente até a segunda metade do século XX. A primeira filmagem dos destroços do Titanic foi feita em 1º de setembro de 1985, quando o Argo, um submersível de 5 metros, mergulhou cerca de 4.000 metros e encontrou as caldeiras do Titanic. Expedições posteriores recuperaram pequenas partes do navio e até mesmo uma grande parte de seu casco. Os cientistas que inspecionaram as descobertas chegaram à conclusão de que a verdadeira razão para o naufrágio do Titanic pode ter tido muito mais a ver com a fraqueza da sua construção do que com a colisão com o iceberg em si. Não existe o corte enorme no casco do navio que se imaginava. Em vez disso, eles encontraram uma série de cortes menores e mais finos ao longo do casco, assim como juntas separadas. Isso levou os pesquisadores a acreditar que foram utilizados aço de baixa qualidade ou rebites fracos na construção do navio. Na segunda metade do século XX, surgiram inúmeras ideias sobre como tirar o Titanic do fundo do oceano. Entre as mais populares estava levantar o navio com ar comprimido. Até um livro foi escrito sobre essa ideia, como se tivesse acontecido na realidade, mas essa tentativa nunca foi feita. Para fazer isso acontecer, seriam necessárias várias centenas de cilindros grandes de ar comprimido. Como o ar é mais leve que a água, os cilindros flutuariam para a superfície, teoricamente carregando o navio afundado consigo. Mas os problemas começam assim que você abaixa os cilindros na água. Eles flutuam imediatamente para cima. Seria preciso prender os cilindros com cabos e levá-los até o fundo usando um submarino poderoso. E como existem literalmente centenas desses contêineres, provavelmente seriam necessárias várias dezenas dessas embarcações. Várias viagens de um único submarino também funcionariam, mas tem a questão de deixar os cilindros no fundo do mar. Eles precisariam ser ancorados para que não flutuassem enquanto você vai e volta, trazendo o resto do lote. Além disso, a pressão na parte inferior é muito alta, então os cilindros poderiam acabar estourando. A onda de explosão de um deles provavelmente danificaria o resto dos contêineres, o que resultaria em uma explosão gigante. O risco disso ficaria maior a cada minuto que passasse, então a operação deveria ser realizada muito rapidamente. Outra maneira sugerida de trazer o poderoso navio para a superfície é envolvê-lo em uma malha de arame e cobri-la com nitrogênio líquido. O raciocínio é que o gelo flutuaria, assim como o ar pressurizado na opção anterior, levando o navio à superfície consigo. Essa ideia foi rejeitada, pois envolver todo o navio provou ser impossível. Você precisaria levantar um pouco o Titanic de alguma forma para passar a malha por baixo. Mas mesmo que isso fosse possível por algum milagre, centenas de grandes tanques de nitrogênio líquido teriam que ser transportados e liberados ao redor do naufrágio em seguida. Mas a substância congelante funciona de forma diferente quando debaixo d'água e na superfície. Quando há muita água ao redor, abrir os tanques faria borbulhar muito e pareceria que está fervendo. O nitrogênio líquido chiaria e se dissiparia sem deixar vestígios, deixando você com toneladas de malha de arame inútil e esforço desperdiçado.
Ímãs gigantes, então? Um grande cruzador equipado com várias placas magnéticas enormes se aproximaria das coordenadas do naufrágio. Primeiro, você conectaria cabos grossos e muito longos aos ímãs. Mesmo o peso desse equipamento por si só seria enorme, mas vamos supor que seja possível. Você abaixa os ímãs até o fundo do oceano. Eles descem até se conectarem no casco de aço do navio. O cruzador recebe o sinal e puxa. E a primeira coisa que acontece é um dos ímãs se soltar do casco porque o naufrágio está coberto de corais e musgo. Então, partes do Titanic se afastariam dos destroços e começariam a subir. Nesse ponto, a missão já fracassaria. Você quer trazer todo o navio, não? Mas mesmo assim, o peso combinado das peças do Titanic e a pressão colossal da água afetariam toda a operação. Apenas várias partes subiriam à superfície, e isso não é aceitável. O plano mais caro e complexo para elevar o Titanic foi provavelmente o que envolvia a extração de hidrogênio e oxigênio da água do oceano. Em seguida, eles iriam para contêineres especiais que seriam anexados ao navio e subiriam à superfície com o Titanic de reboque. O único problema com esse plano é que você não pode simplesmente colocar o Titanic no vácuo até que a ação seja feita. Enquanto a água ao redor e dentro do navio está sendo filtrada, o resto do oceano apenas preenche o espaço desocupado. Então o processo é inútil para começar. E mesmo que de alguma forma não fosse, uma máquina capaz de tal filtragem custaria bilhões de dólares. A única outra maneira de cumprir esse objetivo é filtrar e purificar todo o oceano mundial, o que é claro, impossível. Talvez um gancho de construção gigante fizesse o trabalho? Imagine o navio de reboque mais poderoso do mundo sendo equipado com um gancho grande o suficiente para levantar um navio de 52 mil toneladas das profundezas do oceano. A primeira falha desse plano é que esse gancho em si pesaria cerca de 10 mil toneladas, aumentando o já enorme peso do Titanic. Em segundo lugar, ele precisaria de uma corrente ou cabo para corresponder ao seu tamanho, que teria que ter pelo menos 4.000 metros de comprimento para chegar ao navio. Então, toda essa massa desceria até o fundo e de alguma forma prenderia o Titanic, mas apenas uma de suas partes, porque o navio se dividiria em dois. E finalmente, mesmo que você conseguisse tudo isso, a pressão e a resistência da água, assim como a tensão no navio deteriorado, simplesmente deixariam o navio naufragado em pedaços. Em algum momento, a seção enganchada se romperia, fazendo com que a parte levantada caísse de volta para o abismo. Houve também uma sugestão de explodir o Titanic para que seus restos mortais fossem mais fáceis de retirar. Mas essa ideia foi rejeitada imediatamente, pois os pesquisadores veem razão apenas em trazer o navio à superfície em sua totalidade e não em pedaços. Ele simplesmente perderia seu valor científico e histórico desse modo. Entre as maneiras mais fantásticas de fazer isso estava a ideia de usar barris de cera quente. O princípio era o mesmo do ar comprimido. A cera se solidificaria e subiria à superfície, arrastando o navio afundado para cima. Mas a triste verdade é que mesmo que os barris fossem levados com sucesso ao navio, a cera se solidificaria em um instante. Simplesmente não haveria tempo para que ela se espalhasse e cobrisse toda a superfície do Titanic. Tudo o que você veria na superfície seriam centenas de pedaços de cera sólida em forma de barril. O mesmo vale para bolas de ping-pong. Cheias de ar, elas subiriam à superfície, mas não sob a enorme pressão do fundo do oceano. Elas são feitas de plástico fino, que seria esmagado em pouco tempo. E se essas inúmeras bolas fossem feitas de algum material resistente à pressão, caro o suficiente para fazer outro Titanic, no entanto, elas ainda não dariam conta. As bolas de ping-pong são pequenas, então a maioria delas escorregaria imediatamente pelos buracos do navio, enquanto os restantes não seriam suficientes para elevar um navio de 50 mil toneladas à superfície. Agora, a única tentativa real de trazer o Titanic para a superfície foi feita em 1996 e a missão fracassou. A expedição foi mais simbólica do que qualquer outra coisa, porque não se tentou levantar todo o navio, mas apenas uma parte de seu casco, pesando cerca de 21 toneladas. Ainda teria sido a maior peça a ver a luz do sol novamente. Bem, se a operação tivesse sido bem sucedida. 4 sacos grandes cheios de diesel foram levados para o fundo do oceano e presos à placa do casco. Então, eles foram liberados e os sacos de combustível começaram a levantar a peça por conta própria. A peça subiu para cerca de 60 metros abaixo da superfície quando o clima parou de colaborar. Os membros da expedição decidiram rebocar a peça para águas mais calmas a cerca de 120 km de distância, para que mesmo se algo desse errado, eles conseguissem levantar a placa do casco mais facilmente a partir daí.
Ainda assim, muito antes de chegarem ao destino, metade da placa quebrou e afundou novamente. 2 dos sacos de elevação pareceram ter se soltado, deixando a parte do navio cair. Apesar de ter um bip acústico instalado na placa do casco, cuja bateria teria durado 2 anos, nenhuma outra tentativa foi feita para recuperar a peça perdida. Mas a principal razão pela qual a subida do Titanic é praticamente impossível é o seu nível de deterioração. Depois de mais de um século de profundidade debaixo d'água, o navio enferrujou e ficou quebradiço. Também não ajuda que ele tenha quebrado em 2 enquanto afundava. A água correu para dentro em cascatas, esmagando tudo que estava a bordo. A condição atual do Titanic não deixa dúvidas. Qualquer tentativa de levantá-lo à superfície inteiro falhará, fazendo com que o navio se transforme em poeira na metade do caminho, no máximo. Por ser a maior catástrofe marítima da história moderna, o naufrágio do Titanic gerou uma série de mitos, lendas e especulações em torno dele. Por exemplo, alguns dizem que os sobreviventes nos botes salva-vidas foram atacados por tubarões. A rigor, isso poderia ter acontecido na realidade. Tubarões brancos, os maiores predadores do oceano, habitam o Atlântico Norte e às vezes vagam pelas águas geladas. Mas na época do naufrágio, a população deles estava em declínio. Então, se uma dessas criaturas estivesse no local em 14 de abril de 1912, estaria sozinha e provavelmente com medo de toda a movimentação. A água estava repleta de barulhos do metal retorcido, pessoas frenéticas tentando entrar nos botes salva-vidas e remos sacudindo os botes. Apesar de ser um caçador temível, ele não ficaria por ali esperando para saber o que estava causando tanto tumulto. O único tubarão que os sobreviventes poderiam ter avistado seria o tubarão da Groenlândia. Essa fera espreita as águas geladas do Ártico e adora o frio, por isso poderia ter sido atraída pelos cheiros da cozinha do Titanic enquanto afundava. Mas o tubarão da Groenlândia é uma criatura calma e lenta, que prefere esperar que sua presa venha até ele, em vez de caçar ativamente. Além disso, é um morador das profundezas, o que significa que mesmo que tivesse aparecido no local, ninguém o teria visto, pois ele ficaria muito fundo debaixo d'água e longe de problemas. Outra teoria sugere que o Titanic foi um dos visitantes infelizes do notório Triângulo das Bermudas. Essa área do Oceano Atlântico é envolta em mistério, muito além do próprio acidente do Titanic. Vários navios, aeronaves e até submarinos desapareceram por lá sem deixar vestígios. E alguns dizem que os navios fantasmas voltam para lá de tempos em tempos, vagando pelos mares sem tripulação e propósito. Embora seja interessante especular, essa teoria não tem chance. O Titanic nunca chegou nem perto do Triângulo das Bermudas. O transatlântico afundou cerca de 640 quilômetros ao sul de Terra Nova, o que o coloca 2 vezes mais longe que o norte das Bermudas, o ponto mais setentrional dessa infame região. Alguns até se aventuram a dizer que o Kraken, uma besta fantástica das profundezas, atacou e afundou o Titanic. Há evidências científicas de que lulas gigantes existem, e a maior espécie poderia até ter sido grande o suficiente para afundar pequenas embarcações nos tempos antigos, mas até agora não foi encontrada nenhuma lula tão grande a ponto de causar qualquer dano a um navio tão titânico quanto, bem, o Titanic. Além disso, as lulas gigantes crescem tanto devido ao gigantismo do fundo do mar, um fenômeno que ocorre apenas em grandes profundidades, e o termo explica tudo. Lulas gigantes adoram espreitar nas profundezas e raramente ou nunca vêm à superfície. Existem várias explicações para isso, uma das quais é a temperatura. Quanto mais frio, mais lenta é a taxa metabólica dos organismos que vivem em tal lugar. Isso significa que eles podem comer o quanto quiserem e armazenar esse alimento para mais tarde, metabolizando-o lentamente, às vezes por anos a fio, o que permite que as criaturas das profundezas cresçam continuamente em tamanho, mesmo sem abundância de alimentos. Elas também envelhecem mais lentamente, o que significa que sua vida útil pode chegar a centenas de anos. Os tubarões da Groenlândia, por exemplo, são conhecidos por chegar até 400 anos. A falta de comida nas profundezas do oceano faz com que essas criaturas cresçam. O aumento do tamanho corporal as ajuda a armazenar e distribuir melhor os alimentos e a energia. Algumas podem se empanturrar da comida que encontraram, dilatar tanto a barriga que mal conseguem se mover, e depois vagar lentamente sem sentir fome alguma. Corpos menores significariam menos tempo para esse armazenamento, e quando a comida é escassa, você não pode caçar com frequência. O que também ajuda é o fato de haver menos predadores lá embaixo. Estudos mostraram que as baleias azuis, os maiores animais que já existiram no nosso planeta,
conseguiram evoluir para serem tão grandes, principalmente por não terem inimigos naturais por milhões de anos. Quanto mais profundo, mais oxigênio dissolvido pode ser encontrado, e isso também influencia o tamanho das criaturas lá embaixo. Para criaturas maiores, é mais fácil inalar o oxigênio dissolvido na água. Dito isso, aquelas menores provavelmente terão dificuldade em respirar em grandes profundidades, o que explicaria porque quanto mais fundo se vai, maiores são as lulas. E também porque um desses invertebrados, apesar de armado com tentáculos, não poderia ter afundado o Titanic. Os tabloides também exploraram a história do inafundável, é claro. Um dos desenvolvimentos mais fantásticos foi que alguns sobreviventes do acidente que não foram encontrados no local do naufrágio estavam, na verdade, viajando no tempo. Havia histórias surpreendentemente detalhadas sobre pessoas encontradas 80 anos após a catástrofe encalhadas nas águas do Triângulo das Bermudas. Claro, elas não sabiam onde ou quando estavam, nem como chegaram lá, mas de boa vontade davam entrevistas como se realmente existissem. Há até um livro sobre um desses sobreviventes que foi encontrado em um bote salva-vidas no Triângulo das Bermudas em 1990. É uma história fictícia de uma mulher que se encontra em um mundo completamente diferente do seu e tenta encontrar seu lugar nele. As histórias de sobreviventes reais do Titanic não são menos emocionantes. A mais incrível é provavelmente a história de Violet Jessop, que foi apelidada de Senhorita Inafundável. Sua saga começou anos antes do acidente do Titanic e continuou muito depois. Violet era a mais velha dos 9 filhos de sua família e, portanto, era seu dever cuidar de seus irmãos mais novos caso algo acontecesse com seus pais. E um dia, quando sua mãe adoeceu, ela precisou cumprir esse dever. A mãe era uma assistente de bordo, então Violet decidiu seguir seu exemplo. Em 1910, ela conseguiu um emprego no navio mais luxuoso da época, o Royal Mail Ship Olympic. O primeiro ano foi muito calmo e Violet estava contenta com seu trabalho. O trabalho duro no convés do navio, de manhã à noite, não a assustava. Gostava de conversar com as pessoas e apreciava as belas vistas do oceano. Assim, em 20 de setembro de 1911, Violet trabalhou no convés como de costume. O mar estava calmo e o clima excelente. Nada podia trazer maus presságios. O navio estava navegando pelo Estreito de Solent, que separa a ilha de Wight do continente britânico. Nesse momento, o cruzador militar britânico Hawke apareceu. Deveria ter passado pelo Olympic, mas algo deu errado. Os navios foram direto um para o outro. O capitão do Olympic tentou manobrar para evitar uma colisão, mas falhou. A proa do Hawke foi projetada especificamente para abalroar outros navios, e dessa vez abalroou o Olympic. Bum! O navio estremeceu e as pessoas gritaram em pânico. Um enorme buraco apareceu a estibordo do transatlântico. Violet caiu no convés com a força do golpe. Felizmente, os 2 navios permaneceram à tona e ninguém se machucou. Dessa vez, a sorte estava do lado de Violet. Ela voltou para a terra e continuou procurando outras oportunidades de trabalho, ignorando sua má sorte no Olympic. Conseguiu vários outros empregos até abril de 1912. Como você deve ter adivinhado, Violet trabalhou no Titanic, o melhor e mais luxuoso navio da época, e um dos 2 navios irmãos do Olympic. Curiosamente, de início, ela não queria trabalhar nele, mas seus amigos a persuadiram. Afinal, era considerado um emprego dos sonhos. O cruzeiro que estava prestes a sair reuniria dezenas de pessoas ricas e famosas, e o salário era muito bom. Ela embarcou no Titanic em 10 de abril, sem imaginar o que aconteceria em apenas 4 dias. Quando o desastre aconteceu, Violet estava descansando, já adormecida em sua cabine. O choque da colisão quase a arrancou da cama. Então, ela foi imediatamente chamada para o convés superior. Não havia pânico a bordo, ninguém acreditava que o navio inafundável pudesse realmente afundar. Mesmo quando 5 compartimentos distantes estavam cheios de água, levando o Titanic à sua destruição iminente, todos estavam calmos e tranquilos. Violet foi uma das primeiras a entrar em um bote salva-vidas. Ela recebeu ordens para entrar e mostrar aos outros que era perfeitamente seguro. E então, quando entrou no bote, foi seguida por uma pequena multidão. Ela testemunhou o desaparecimento lento do transatlântico inafundável a partir do bote salva-vidas e resistiu em segurança, junto com o resto dos passageiros que a acompanharam, até que o Carpathia chegou, 3 horas depois, para resgatá-los. Quando Violet chegou a Nova York a bordo do navio de resgate, ela foi contra todas as probabilidades mais uma vez, provando que seu espírito era inabalável.
Ela continuou trabalhando no mar e 4 anos depois, o destino a alcançou mais uma vez. Ela obteve um emprego no Britannic, um navio a vapor modernizado adaptado como navio hospital para o mar Egeu. E sim, era o terceiro irmão do Olympic e do Titanic. Em 21 de novembro, o navio fez uma rota que já havia percorrido várias vezes, mas naquele dia em particular estava sem sorte. O Britannic atingiu uma mina submarina. Violet conseguiu sobreviver ao terceiro naufrágio. A explosão sacudiu toda a embarcação, derrubando-a, e o enorme Britannic começou a afundar rapidamente. Demorou menos de 1 hora para o navio afundar completamente. Violet não teve tempo de embarcar em um bote salva-vidas, então pulou na água fria. Nadou até o bote mais próximo e subiu a bordo. Mas as hélices do navio ainda estavam funcionando. Elas estavam girando na água e puxando o bote em sua direção. Violet viu o perigo e pulou do barco a tempo de escapar das hélices, mas o puxão traiçoeiro seguia agindo sobre ela. Já na água, ela foi puxada para baixo da quilha do navio e bateu a cabeça. Provavelmente, o que a salvou de perder a consciência em sua vida foi seu grosso cabelo. No final, Violet escapou do motor e foi resgatada por outro bote. 3 desastres a que Violet conseguiu sobreviver não a detiveram. Ela continuou a trabalhar em navios de cruzeiro até 1950. Ela cruzou o mundo 2 vezes no navio de luxo Belgland. Felizmente, a série de contratempos terminou e Violet Jessop nunca mais naufragou. Em 1950, ela se mudou para Great Ashfield, no condado de Suffolk. Trabalhou no mar por quase 42 anos. Contente com sua carreira, se instalou em um grande chalé construído no século XVI. Ainda assim, a fama de suas 3 sobrevivências milagrosas se espalhou pelo mundo e ela foi apropriadamente apelidada de Senhorita Inafundável. Outro ousado sobrevivente do Titanic que ganhou fama mundial foi Richard Norris Williams, uma lenda do tênis. Na época, ele era um aspirante a tenista suíço de 21 anos e um potencial estudante de Harvard. Em 1912, ele e seu pai reservaram lugares a bordo do Titanic para ir aos Estados Unidos, onde estudaria história e geologia. Eles pegaram o trem de Genebra até Cherbourg, na França, onde embarcariam no transatlântico. No caminho, Williams notou um rosto familiar em um dos carros. Era outro tenista respeitado, Carl Bear. Naquele momento, eles apenas acenaram um para o outro em reconhecimento, sem perceber que o destino estava prestes a ligá-los da maneira mais incrível. Bear tinha 26 anos na época. Ele já era famoso no mundo do tênis por representar os Estados Unidos na final da Copa Davis de 1907. Mas Bear estava embarcando no Titanic por um motivo mais pessoal do que Williams. Ele tinha se apaixonado pela amiga de sua irmã, Ellen Nilsson, e planejava se casar com ela. Mas não era tão fácil. Sua família não era nada a favor desse relacionamento. Ellen era de Ohio, e seus pais decidiram levá-la em uma grande viagem pela Europa para separar o casal. Mas assim que Bear ficou sabendo, reorganizou sua agenda de negócios e se juntou a Ellen. Terminada a aventura europeia, todos eles voltariam para a América juntos no navio inafundável. Tanto Bear quanto Williams eram passageiros de primeira classe e conseguiram acomodações no deck C, ou Shelter Deck. Eles não conversavam muito, seguiam, cada um cuidando de seus próprios interesses. Quando o iceberg foi atingido, as pessoas foram rapidamente instruídas a entrar nos botes salva-vidas. Carl Bear não ia deixar de lado seu amor, a senhorita Nilsson. Então, ele foi com ela e seus pais para o bote salva-vidas número 5. Foi quando o destino desses 2 tenistas começou a se entrelaçar. Naquela época, as regras de prioridade de evacuação ditavam que mulheres e crianças tinham prioridade. Os homens deveriam ocupar os últimos botes, depois que todos os demais passageiros fossem despachados para mar aberto. Bear e seus companheiros encontraram Bruce May no convés, que era o diretor administrativo da White Star Line, a empresa proprietária do Titanic. Assim que os viu, aconselhou que todos entrassem em um bote salva-vidas. Dessa forma, Bear, que parecia um cara forte, poderia remar o barco com o resto dos cavalheiros. Richard Williams teve uma noite mais difícil, no entanto. Ele e seu pai tentaram guiar o maior número de passageiros possível para os botes. O navio já havia começado a afundar e a maioria dos botes não estava nivelada, então os homens tiveram que ficar na beirada, ajudando os outros passageiros a entrar. Depois de abaixar o último bote no oceano, eles começaram a se dirigir à ponte para outras instruções. Mas em algum momento, enquanto estavam no convés e ao ar livre, uma das chaminés gigantes se soltou, caindo bem na cabeça de Williams e de seu pai.
Desesperadamente saltando para fora do caminho, Williams mergulhou na água gelada. A chaminé atingiu a água nas proximidades, empurrando ainda mais. Ele finalmente se viu agarrado a um dos botes salva-vidas. Ele passou algum tempo assim, sem fôlego e batalhando por sua preciosa vida. Finalmente, reunindo suas últimas forças, Williams conseguiu entrar. Havia água no bote chegando aos joelhos. Ele estava vestindo um casaco de pele grosso e sapatos, que tirou assim que saiu da água. Ele foi acompanhado por alguns outros passageiros tão desafortunados quanto ele. Eles tiveram que ficar no frio congelante por algumas horas, até que finalmente foram levados para outro bote salva-vidas, que os levou para o Carpathia. Como ficaram sentados por muito tempo, com água gelada até os joelhos, todos os sobreviventes daquele bote precisaram de cuidados médicos imediatamente. Quando o médico do Carpathia olhou para as pernas de Williams, ficou chocado. Elas estavam muito congeladas. A única maneira que o médico via de salvar sua vida era amputando ambas as pernas dos joelhos para baixo. Mas Williams se recusou. Coincidentemente, Carl Baer também estava a bordo. Por sorte, ele estava bem. Estava ajudando os outros sobreviventes. Foi quando as duas futuras lendas do tênis finalmente se conheceram. Williams disse que Baer demonstrou muita bondade para com ele. Ele se sentiu mais encorajado, então começou a dar os primeiros passos no convés do Carpathia. Ele não queria que sua carreira no tênis fosse interrompida. Então, lutando contra tudo, ele se levantava a cada 2 horas e andava para melhorar a circulação nas pernas. Com o passar do tempo, a condição de saúde de Williams melhorou. Depois que chegaram a Nova York, ele tirou um tempo para se recuperar completamente. 6 semanas depois, ele voltou a jogar tênis, vencendo o campeonato dos Estados Unidos de duplas mistas no mesmo ano. Quando os torneios terminaram, ele finalmente entrou em Harvard e sua carreira no tênis prosperou. Em 1914 e 1916, ele se tornou o campeão de simples dos Estados Unidos. E em 1924, ele ganhou uma medalha de ouro olímpica em duplas mistas, mesmo com o tornozelo torcido. Ele ficou tão conhecido ao longo dos anos que a mídia começou a escrever artigos sobre suas conquistas atléticas em todo o mundo. A primeira vez que Baer e Williams se enfrentaram em uma partida foi em 1912, não muito depois da experiência compartilhada no Titanic. Baer foi o campeão daquele jogo e foi a primeira derrota de Williams nos Estados Unidos. Após essa disputa, ele continuou treinando e 2 anos depois, na revanche, Williams viraria o jogo e se tornaria o campeão. Após derrotar Baer nas quartas de final, Williams conquistou seu título pela primeira vez. Ele se tornou um dos melhores jogadores de tênis de seu tempo, vencendo a Copa Davis 5 vezes, as duplas de Wimbledon e os torneios nacionais dos Estados Unidos 2 vezes. Ambas as lendas receberam um lugar no Hall da Fama do tênis internacional. Mas mesmo o tênis sendo uma parte importante da vida de ambos, não foi o seu único sucesso. Depois que suas carreiras esportivas terminaram, ambos se tornaram financiadores notáveis. Baer desistiu de sua carreira de advogado e se interessou por bancos. Williams seguiu um caminho semelhante. Ele se tornou um banqueiro de investimentos e foi o presidente da Sociedade Histórica da Pensilvânia. Muitos anos após o incidente, 2 livros foram lançados compartilhando as histórias dos 2 homens no Titanic. Ninguém sabia sobre seu encontro ou sua amizade. Uma das pessoas mais heróicas a bordo do Titanic foi Margaret Brown, popularmente conhecida como a inafundável Molly Brown. Ela era uma socialite e filântropa americana e no início de 1912 estava viajando pela França com John Jacob Astor IV, que também embarcaria no Titanic. Ela nem pretendia estar naquele navio, mas enquanto estava em Paris, Margaret soube que seu neto mais velho estava gravemente doente em Denver. Isso a fez comprar uma passagem no primeiro navio para os Estados Unidos, e por acaso era o Titanic. Ela embarcou como passageira de primeira classe de Cherbourg, França. Enquanto muitos passageiros ainda se recusavam a acreditar que o navio inafundável pudesse realmente afundar, Margaret estava entre os poucos que perceberam a situação como ela realmente era, um desastre terrível. Ela ajudou a tripulação, guiando os passageiros para os botes salva-vidas e auxiliando a embarcar. A tripulação insistiu que ela entrasse também, mas ela se recusou terminantemente e continuou conduzindo os outros para a segurança. Apesar de muitos dos botes salva-vidas não estarem totalmente carregados, foi em parte graças a Margaret Brown que muitas vidas foram salvas naquela noite. No final, a tripulação conseguiu convencê-la a também entrar em um bote, que foi baixado nas águas geladas do Atlântico Norte junto com outras 27 pessoas. Ela e seus companheiros sobreviventes testemunharam o naufrágio do Titanic a partir do bote.
mas ela foi a única a pegar um remo e começar a pedir ao resto das pessoas a bordo que voltassem em busca de mais sobreviventes. Robert Hichens, o intendente do Titanic, se opôs fervorosamente a essa decisão. Ele temia que, se eles se aproximassem do navio, seu bote pudesse ser pego em uma corrente descendente criada pelo navio afundando. Outra razão era que as pessoas em pânico na água poderiam precipitar o bote e emborcá-lo. Margaret ficou furiosa. Ela olhou Hichens nos olhos e disse que o jogaria ao mar se eles não voltassem para ajudar os outros. No entanto, ainda não se sabe se ela conseguiu convencê-lo ou não no final. Já a bordo do RMS Carpathia, Margaret continuou a se esforçar, organizando um comitê com os passageiros sobreviventes da primeira classe. O objetivo era garantir que os sobreviventes de segunda e terceira classes tivessem todas as coisas básicas de que precisavam, e ela mesma forneceu aconselhamento às pessoas. O fato de ela dominar outras línguas a ajudou a conversar com os passageiros que falavam pouco inglês, e ela coordenou o esforço para fornecer cobertores e suprimentos básicos para os sobreviventes. Mais tarde, muitas pessoas chamariam seu nome com gratidão pela ajuda nos momentos mais difíceis. E mesmo depois que os passageiros sobreviventes do Titanic chegaram a Nova York em segurança, Margaret continuou ativa e se tornou uma das líderes femininas mais famosas dos Estados Unidos do século XX. Ela sozinha resolveu um grande conflito no Colorado e quase se tornou senadora dos Estados Unidos, mas acabou interrompendo sua campanha para ajudar onde achava que poderia ser mais necessária. Em seus últimos anos, ela decidiu levar uma vida mais pacífica e se tornou atriz. E em 1932, ela embarcou pacificamente em seu sono eterno. Houve também um caso bem exótico de resgate graças a uma bengala. Em julho de 2019, esse item foi vendido em uma casa de leilões em Rhode Island. De acordo com testemunhas e documentos, aquela bengala salvou um grupo inteiro de 27 passageiros do Titanic em um bote salva-vidas. E tudo graças à sua característica única, uma luz embutida. Na primavera de 1912, Ella White, de 55 anos, estava viajando pela Europa com sua amiga Mary Grace Young, uma professora de piano de 36 anos. Coisas diferentes podem acontecer enquanto você está em uma aventura, tipo machucar o pé. Foi exatamente isso o que aconteceu com a Sra. White em algum momento durante a jornada. Devido a esse acidente, ela precisou de um apoio para caminhar e decidiu comprar um modelo chique com uma coroa iluminada por bateria, uma decisão que salvaria sua vida apenas um mês depois. Quando suas férias na Europa terminaram, as duas amigas compraram passagens de primeira classe para retornar a Nova York no RMS Titanic em 10 de abril de 1912. A Sra. White também estava viajando com uma funcionária do lar e algumas galinhas que ela e a amiga haviam comprado na França. Apesar das luxuosas comodidades disponíveis para os passageiros de primeira classe, Ella White e Mary Young não saíam muito da cabine, preferindo a companhia uma da outra. E a primeira vez que a Sra. White deixou sua acomodação por mais tempo do que o necessário para o jantar foi na noite de 14 de abril, quando o Titanic sacudiu com a colisão. Junto com sua pequena comitiva, ela deixou o conforto de sua luxuosa suíte e foi para o convés superior. Uma multidão já estava reunida ali, esperando explicações e instruções. Momentos depois, o capitão Edward Smith anunciou que era hora de colocar os coletes salva-vidas e entrar nos botes salva-vidas. Não houve pânico e as pessoas estavam entrando nos barcos com bastante calma, apenas insatisfeitas com o inconveniente. O bote salva-vidas número 8, que carregava a Sra. White, sua funcionária e a Sra. Young, foi um dos primeiros a partir. Quando se afastaram o suficiente do navio, foi possível visualizar o desastre. O Titanic estava desmoronando diante de seus olhos incrédulos. Todos agora percebiam que tinham que se defender sozinhos. A noite estava escura, calma e sem lua, com as ondas batendo suavemente contra as tábuas do bote salva-vidas. Por um tempo, os sobreviventes apenas ficaram sentados assistindo ao inafundável lentamente descer no abismo líquido. Mas depois sabiam que tinham que fazer alguma coisa. Remar em uma direção aleatória não era uma opção. Era preciso de luz para guiar seu caminho. Com horror, os passageiros perceberam que as lâmpadas instaladas na proa do bote salva-vidas não eram suficientes para ver através da noite profunda e escura. Foi então que a Sra. White se lembrou da bengala, que tinha uma lanterna embutida, perfeita para o propósito e com uma lâmpada mais poderosa que as do bote. Assim, os 27 sobreviventes do bote salva-vidas número 8 agora precisavam remar para salvar suas vidas. A Sra. White, com sua bengala de luz, tornou-se um sinalizador.
Estava escuro, muito frio, e as águas ao redor cheias de detritos. Mas todos continuaram, sem saber o quanto o socorro ainda estava longe. Então, cansados e com frio congelante, os passageiros do bote salva-vidas viram uma luz em algum lugar ao longe. Poderia ser um navio vindo em seu socorro? Ella White continuou agitando a bengala como a única esperança que ainda tinham. Após 45 minutos de viagem, os passageiros a bordo do bote salva-vidas número 8 decidiram dar meia volta para ver se poderiam salvar outras pessoas. Afinal, o barco deles, sendo um dos primeiros lançados, tinha apenas 27 pessoas, mas poderia acomodar facilmente o dobro. Infelizmente, apesar do heroísmo da decisão, quando eles voltaram não havia mais navio, nem pessoas para resgatar. O Titanic já estava nas profundezas do Oceano Atlântico. Agora, eles tinham que se preocupar com a própria sobrevivência. Com a Sra. White ainda servindo como guia e farol, os passageiros remaram em direção à luz que haviam visto antes. Era o RMS Carpathia, de fato. Ele os encontrou, tremendo de frio e exaustos até o limite, às 7h30 do dia 15 de abril. A corajosa senhora que iluminou o caminho para o barco salva-vidas viveria até os 85 anos, falecendo em 1942. A bengala única ficou na família, considerada como um artefato de grande valor. Quem a vendeu em um leilão foi Brad Williams, um sobrinho bisneto de White. Ele recebeu o objeto de sua mãe. Durante anos, o item foi mantido em seu chapeleiro entre 35 outras bengalas de sua coleção. Mas no final, ele decidiu que a peça precisava de um lar melhor, onde seria honrada. Embora muito tenha sido dito sobre o lendário navio de cruzeiro e os sobreviventes do acidente, há outro personagem desses eventos que injustamente recebeu pouca atenção: o próprio iceberg. Mas a história dessa coisa certamente vale a pena ser contada. Tudo começou em janeiro de 1912. Um pedaço gigante de gelo se desprendeu de uma geleira no sudoeste da Groenlândia. O gelo era composto da neve que havia caído cerca de 100 mil anos antes, na época em que os mamutes ainda vagavam pelo planeta. O iceberg começou sua jornada. Era uma coisa enorme, mais de 520 metros de comprimento e pesando cerca de 75 milhões de toneladas. De alguma forma, flutuou muito mais para o sul do que outros icebergs. Dos 15 mil a 30 mil que se afastam das geleiras da Groenlândia, apenas 1% chega ao Atlântico. Outros derretem ou ficam presos em águas rasas ao longo do caminho. Este também derreteu depois de muito tempo a céu aberto, mas ainda pesava impressionantes 1,5 milhão de toneladas. É quase o dobro da ponte Golden Gate. A parte superior se elevava sobre a superfície do oceano por mais de 3 metros. Ainda assim, se você o avistasse na linha do oceano, ele pareceria inofensivo, mas só à primeira vista. A maior parte de qualquer iceberg fica escondida sob a superfície. Normalmente, apenas 1/10 é visível acima da água, e o de que estamos falando não foi exceção. Foi por isso que, na noite de 14 de abril, os vigias no cesto da gávea do Titanic não puderam ver a rocha de gelo ao longe. Não havia luar, e mesmo que houvesse, não refletiria bem na superfície irregular do iceberg. O poderoso navio colidiu a este bordo, deixando cortes assustadores em seu casco, através dos quais a água do oceano começou a inundar os compartimentos estanques. 1, 2, 3, 5 compartimentos se encheram de água, selando o destino do Titanic. Ele havia sido construído para resistir à inundação de apenas 4. E o resto é história, mas não para o iceberg. Em 15 de abril, o transatlântico alemão SS Prince Adalbert navegava pelo Atlântico Norte. Ele estava viajando a alguns quilômetros de distância do local onde o Titanic havia afundado várias horas antes. O comissário-chefe do navio alemão, que ainda não sabia do desastre, viu um iceberg. O que chamou sua atenção foi uma faixa bastante grande de tinta vermelha ao longo da base do pedaço de gelo. Surpreso, o homem tirou uma foto de sua descoberta. Ele pensou que a pintura significava que um navio havia atingido o iceberg nas últimas 12 horas. A próxima pessoa que viu o infame bloco e tirou uma foto foi o capitão de uma embarcação usada para instalar cabos de telecomunicações em alto mar. O navio foi manobrado para ajudar na área onde o Titanic havia afundado. O capitão mais tarde afirmou que o iceberg que ele viu era o único naquela área. Além disso, a tinta vermelha. Não foi difícil conectar os pontos. No final, uma das fotos feitas naquele dia foi vendida em um leilão em 2015.
e alcançou o lance final de mais de 32 mil dólares. E, no entanto, há pelo menos uma pessoa que afirmou que não havia iceberg e que o Titanic afundou devido a alguma explosão misteriosa. O publicitário armênio Vagnak Burat, de 25 anos, estava a bordo do lendário transatlântico para negociar nos Estados Unidos alguns livros que ele havia publicado junto com o pai. O rapaz dividiu uma cabine com outros 3 homens, com um dos quais rapidamente se tornou amigo. Na noite de 14 de abril, os 4 dormiam profundamente quando algo que parecia uma grande explosão os acordou. Bam! E 2 deles foram jogados de seus biliches por um forte empurrão. Os homens se reuniram, se ajudaram e saíram para ver o que estava acontecendo. Logo descobriram que a tripulação estava levando mulheres e crianças a bordo dos botes salva-vidas. O navio estava afundando. Vagnak e seu amigo logo perceberam que a opção era permanecer no navio e afundar, ou tentar a sorte e pular no mar para ter uma chance de resgate. Sem muita hesitação, pularam. Vagnak levou apenas seu passaporte e dinheiro em uma pequena bolsa pendurada em um cordão no pescoço. Os amigos foram imediatamente separados por uma onda e o publicitário se viu preso na água. Ele perdeu o colete salva-vidas e lutava contra o mar gelado o máximo que podia quando colidiu com um bote salva-vidas. Infelizmente, já estava superlotado e as pessoas não o deixaram entrar, apesar de seus apelos. O rapaz estava ficando entorpecido e rapidamente acabou perdendo a consciência. Esse podia ter sido o fim de sua história, mas ele acordou a bordo de um navio, na verdade, o Carpathia. Na manhã seguinte, a embarcação chegou a Nova York. Ainda se sentindo horrível depois de sua aprovação, Vagnak foi levado para um hospital. 12 dias depois, uma mulher entrou no quarto e tudo que ela conseguiu dizer em meio às lágrimas foi: "Ah, meu querido menino." Era a pessoa que salvou Vagnak. A senhora Astor estava na casa dos 50 anos e disse ao jovem que o bote salva-vidas em que ele tentou entrar não o deixou para trás. A senhora Astor falou para os marinheiros que o jovem era seu filho e não os deixaria ir sem ele, pois já havia perdido o marido no Titanic. Ela ficou com o passaporte e o dinheiro de Vagnak e o convidou para visitá-la quando se sentisse melhor. Depois que ele se recuperou, o jovem reuniu a sua família em Boston e até recebeu todos os livros que planejava vender na América, já que estavam viajando em um outro navio. Vagnak viveu uma vida longa e, como grande contador de histórias, compartilhou muitas vezes o que lhe aconteceu. Curiosamente, nunca mencionou um iceberg atingindo o Titanic e sempre falou sobre uma explosão. Se ele contou a verdade, algo deve ter causado aquele boom. Poderia ter sido um incêndio, e muitas pessoas realmente acreditam nessa teoria, dizendo que o carvão estava queimando no casco do navio. Esse incêndio teria começado muito antes da partida e seria simplesmente impossível apagá-lo. O Titanic teria saído já com o fogo aceso, e as chamas enfraqueceram tanto o casco que ele não resistiu ao encontro com o iceberg. Os defensores dessa teoria usam fotos da embarcação deixando as docas como evidência, apontando para uma enorme marca escura no casco. Mesmo que isso seja verdade, ainda não é óbvio se o fogo levou a uma explosão, e os defensores dessa teoria não negam que havia um iceberg. A verdade real, no entanto, provavelmente nunca saberemos.